Viu, Eliane? É porque assim, ó. A gente conversou muito, mas tu não falou sobre como foi o teu estado emocional quando você foi pega na realidade. Se você foi enganada, entrou, como dizer assim, de gaiata, ou tentou sair e não saiu. Você tá entendendo? Sim. Tu nunca me falou isso. Pega não. Vai levar de novo? Não, deixa eu na minha cabelo. Na verdade, Highlander, depois que aconteceu os atos lá naquela noite, né, que a gente tava no QG no outro dia de manhã, e eles, como que eu vou te falar? Começou a movimentação, né, da polícia, e a gente percebeu que de manhã cedo o helicóptero da Polícia Civil já estava sobrevoando na área do Exército, que não pode, né? Então a gente já sabia que o Exército realmente tinha autorizado e eles entrassem lá e prendessem as pessoas. Então a polícia entrou e pegou o megafone e falou no megafone que ele falou com essas palavras: vocês têm 1 hora para entrar nos ônibus, vai entrar agora uma frota de ônibus lá para o fundo do QG. Vocês têm 1 hora para vocês entrar nos ônibus. Não tem outra opção para vocês saírem daqui, somente entrando nos ônibus. Não vai sair de Uber, não vai sair de carro, não vai sair a pé e os ônibus de vocês não vão sair daqui. Vocês só vão sair se vocês entrarem nesses ônibus. Que a gente vai levar vocês para um local seguro para averiguar e a gente vai deixar vocês em rodoviário ou em algum local para vocês voltar para suas casas, porque aqui no QG não pode mais ficar. Foi isso que aconteceu. Então, Eliane, de qualquer forma, vocês foram ludibriadas. Então todo mundo foi para o fundo, onde estavam as frotas do ônibus. Os que estavam na frente, que ouviram, se prepararam suas mochilas, pegaram suas barracas e foram. Só que quem estava lá pro final da QG, ou quem estava dormindo, nem escutou isso, né? Foram esses que foram tirados e não tiveram o direito de lavar nem a roupa da mochila. Então todo mundo entrou nos ônibus, ficamos 1 hora mais ou menos dentro dos ônibus. E depois fomos, como que eu te falo? Começaram a andar na cidade. Ficamos umas 5 horas dentro de Brasília. Andando? Naquele comboio de ônibus. Não tinha água, não pararam para ir no banheiro nenhum. As mulheres fazendo necessidade nas escadas do ônibus e a gente segurando as bandeiras. E por onde a gente passava tinha repórter, né? Tinha os repórteres, as câmeras que eles subiam na frente do ônibus quando o comboio parava, os repórteres vinham com as câmeras, subiam na frente no para-choque ali e para tirar foto, para mostrar, né, e tudo. Eles levaram a gente para Ganges do Torto, chegou lá, a gente achou que ia ficar lá, eles queriam um local maior que coubesse aquela quantidade de pessoas. E eu percebi que a gente começou a sair de Brasília e rodar muito numa estrada que era só mata. Eu falei, a gente tá saindo da cidade, não vamos ficar na cidade, né? Aí entramos, aí a gente percebeu que era a academia da Polícia Federal. Então chegou lá, a gente passou por essa averiguação, né? Eles averiguaram, as policiais femininas fizeram as averiguações das mulheres e tudo. Ali a gente achava que a gente ia prestar algum depoimento e ia sair. Só que quando a gente prestou o depoimento, eles não liberaram a gente, na verdade, né? Tinha um galpão lá embaixo. Tinha um gramado bem grande com um galpão, que é uma academia da polícia, e uma quadra de esporte, uma academia de fazer exercício físico. Aí quando a gente chegou lá, já tinha um monte de gente gritando lá dentro, porque já estava cheio, falando: não entra mais, aqui não cabe mais ninguém, não cabe mais, a gente está aqui já faz não sei quantas horas, sem comida e tal. Não tem banheiro que dá pra essa quantidade de gente, tem muita gente passando mal e o corpo de bombeiro entrando e socorrendo alguns. De vez em quando o corpo de bombeiro, o pessoal gritava, o corpo de bombeiro entrava e socorria. Muito idoso passando mal, muita gente com problema, né, cardíaco, pessoas com pressão alta. E a gente ficou do lado de fora no gramado porque não tinha mais espaço lá dentro para nada. Poucos banheiros para mais de, acho que tinha umas 2.000 pessoas lá dentro ou mais. Tinha mais de 2.000 porque nessa hora eles não tinham tirado nem os idosos e nem as crianças. Estava todo mundo junto naqueles 2 dias lá. Tinha muita gente, então a maioria das pessoas ficaram no gramado. E ali nós ficamos aqueles 2 dias. Lá não tinha mais barraca, não tinha mais lençol. Quem tinha um lençol dormia no chão com aquele lençol. Pouquíssimos levaram barraca. E não tinha nem não tinha mais nada lá. Assim, como é? Colchão, nada?
quem tinha levado algum Só usava quem pra tinha. si isso. Mas, tipo assim, era muita gente sem lugar para dormir e sem espaço para dormir dentro da quadra. Muita gente no relento. No relento, quem tinha alguma barraca, tipo assim, tinha umas 20, 30 barracas no gramado, não tinha mais do que isso. Então, eles ficaram lá, até ali a gente não sabia, né, se a gente ia sair, ou se a gente, ou o que ia acontecer. Mas aí depois que começou a entrar advogados, alguns advogados, eles falaram, né, que a gente já estava preso, que o STF já tinha enviado um mandado de prisão para todo mundo, que os advogados que não estivessem falando isso para os seus clientes é porque eles estavam enganando os clientes deles, mas que todo mundo já estaria preso e que todo mundo ia descer para o presídio e que só saía de lá depois da audiência de custódia. Mas se você fosse falar isso para as outras pessoas não acreditavam, porque se você tivesse um advogado de direito, o advogado explicava, mas os outros não explicavam. Porque quando a gente chegou lá, eles colocaram a gente numa fila, o dia todinho numa fila, e no outro dia até as 21 horas tinha idoso numa fila. As filas acabaram para poder passar por uma tal triagem para poder ser liberado, que a gente não sabia que ninguém ia liberado. Eram umas filas enormes. Quando a gente percebeu, eles deixaram um monte de advogado de esquerda entrar e começar a saquear o povo. Tipo, oferecia para aqueles idosos: olha, você só sai daqui se for com advogado. Quem tá indo passando por lá com advogado, se é advogado, não sai, entendeu? Não vai sair. Aí começaram a deixar. Quando a gente viu que esses idosos, que eles disseram que era gestante, 12 pessoas com doenças e tal, poderia ficar naquela fila, a gente viu que eles passaram o dia todinho, o outro dia até as 21 horas, a gente começou a falar para eles: não adianta você entrar nessa fila. Não adianta, é como se não chegasse nunca a vez deles e eles tivessem que liberar dinheiro, né? Então tu acha que esses advogados, como é que tu sabia que era de Por esquerda? causa que quando a gente perguntava para eles assim: você faz parte da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil e tal, que conservadores, que cristãos, que nada, somos da OAB, não sei o que, não sei o que. Quando você perguntava alguma coisa que você falava sobre o assunto para eles, eles falavam na cara que eles eram de esquerda. Então era só eles que entravam. Era mais só eles que entravam. Mas estavam enganando você, a gente. Isso, estavam enganando a gente. Aí teve umas. Quando eles falavam descaradamente pra gente que era isso mesmo, a gente saía avisando pra todo mundo, gritando em voz alta. Ele é de esquerda e tal, ele tá pedindo dinheiro pra isso. Sendo que os advogados cristãos, da Ordem dos Advogados, simplesmente falavam pra nós: não adianta vocês pagar. Faz tanto você pagar 50 centavos como 50 mil. Não sai. Não sai, só vai sair todo mundo depois da audiência de custódia. Não vai sair. E como foi que tu percebeu, o momento assim que tu percebeu, qual foi teu sentimento, assim, em termos de emoção, assim, não é de emoção não. Se tu teve medo, se tu teve se desesperou, ou tu ficou alegre porque tu estava defendendo uma causa e estava sendo injustamente. Na verdade, é umas coisas, você fica, eu acho que é por causa do, que você não sabe muito bem o que está acontecendo, porque um fala uma coisa, o outro fala outra. Mas quando o advogado falou realmente que vocês estão presos, eu sabia, eu já liguei nas minhas filhas, que nessa hora a gente ainda tinha energia elétrica nesse galpão e a gente tinha internet nessa hora. Depois disso que eles cortaram, porque a gente estava passando muita informação de lá, que a gente estava sem comer, que muitas pessoas passando mal, as pessoas fazendo vídeo e enviando. Tinha um helicóptero sobrevoando, teve uma hora que a gente foi pedir socorro no gramado, a gente fez um SOS feito de papel higiênico e todo mundo foi para cima do SOS, começamos a gritar, acenar para o helicóptero, porque a gente estava num estado de dordia praticamente ali, sem saber o que ia ser feito, dormindo a relento, no sereno, os idosos passando mal, toda hora a gente gritava socorro, vinha a equipe pegar um, toda hora vinha a equipe pegar outro, e o pior de tudo é que quem passava por a tal triagem, eles tomavam o telefone, a gente não sabia o que acontecia com a pessoa, entendeu? A gente não sabia o que acontecia com as pessoas a partir daí. Então, como não tinha notícia de alguém que saiu ou de alguém que ficou, as pessoas simplesmente não queriam mais passar pela triagem. Só passava pela triagem quem realmente passava mal e precisava ir passar pelo médico. Porque quem passava mal e ia para o médico já não voltava mais. Era obrigatório passar pelo delegado e passar pela triagem. Que hoje a gente sabe que todos desciam para o presídio, que ninguém era liberado. Eliane, e outra coisa que você disse, que você não pode ter conta em banco, né? Você dia de sábado e domingo não pode sair para canto nenhum, tem que ficar dentro de casa. E você é liberta até de segunda a sexta, até 10 horas da noite, né? Sim.
Você... Das 5h30 da manhã às 10 horas da noite, de segunda a sexta, que é o que eles liberam para trabalhar, né? Que eu não consegui, tentei trabalhar, mas não consegui. Porque agora eu tenho que ficar saindo várias vezes na semana para me resolver essa questão judicial. Porque eu tenho 3 cirurgias para me fazer, eu estou fazendo exames. E porque quando eu saio na rua, para mim carregar a tornozeleira eletrônica, que hoje eu tenho em meu pé, eu fico 4 horas ligada na tomada. 2 horas para ela recarregar pela manhã e 2 horas à noite. Então eu ia trabalhar no centro da cidade. Quando eu voltava, ela já estava descarregada dentro do ônibus. Então, quando eu chegava em casa, que eu percebi que ela não estava aguentando a carga, é melhor para mim não me arriscar e não ficar todo dia saindo da regra que eu preciso cumprir, do que eu ficar nessa penenga. Então, eu tinha que acordar 4 horas da manhã, deixar ela carregada às 4 às 6 para sair às 6. E eu tinha que chegar em casa, quando eu vinha no ônibus, ela já vinha totalmente descarregada, para mim chegar em casa e esperar ela carregar. Então isso aí eles já fazem justamente para prender você em casa, né? Mas o pior para mim é que já tem 5 meses que eu não vou no culto, 5 meses que eu não participo da ceia. Então, o único lugar que eu ia era a igreja, entendeu? E hoje em dia eu não vou mais para os cultos. Eu participei de 3 eventos na minha igreja dentro desses 5 meses, que aconteceu em meio de semana, que eu pude ir, mas eu tenho que sair na metade do evento. Alguma pessoa tem que vir me deixar rapidamente de carro em casa, porque 10 horas eu tenho que estar, não participo de nada. Eu fico presa em casa. Mas falando nisso daí, eu acho que o teu pastor, ele deveria ser mais humano, ou então ser mais cristão e ver que você é que precisa de ajuda. Jesus veio para os que são presos, para os que estão doentes, para os que são pecadores. Mas você assim, não é pecadora, você é presa injustamente. Então, o pastor, ele tinha por obrigação, ele tem por obrigação lhe dar a ceia. Que a ceia é a comunhão sua com Deus. Acontece, o evento que eu participo é porque eu sou de uma igreja em célula e a célula acontece do lado da minha casa, mesmo condomínio que eu moro. Então, graças a Deus, como a célula é lá no residencial onde eu moro, eu participo toda segunda-feira da minha... Eu ouço a palavra, né, e participo. Mas eu creio que é uma coisa que eu posso fazer também individualmente, lá também na minha reunião. Bom em lembrar de tu pensar, tu falar nisso, porque é uma coisa que dá pra gente viabilizar. E a ceio, digamos assim, passou quantos dias lá? Passei 15 ou 16 dias por aí. E me diga uma coisa, e a ceio, questão de higiene, como é que você fazia para tomar banho, para almoçar, para... Depois que na Polícia Federal, era muito difícil, porque era praticamente 3.000 pessoas, 2.000 e pouca pessoa ali no lugar. Um banheiro subterrâneo que não tinha praticamente como você ir. Esses 2 dias lá eu tomei banho só uma vez, mas depois que a gente foi... Quando a gente saiu de lá da Polícia Federal, a gente não sabia para onde ia. Eles nunca diziam para onde ia levar a gente. Fizeram a gente entrar nos ônibus de novo, dizendo que a gente ia fazer um exame de corpo de delito e ia ser liberado. Quando a gente chegou para fazer o exame de corpo de delito, a gente passou pelo delegado lá, eles levaram a gente no camburão, aqueles camburão fechados, sem entrar nenhum ar. Muitas pessoas que sofriam de claustrofobia. Muita crueldade, mal, né? Assim, aí, nas últimas eles já conseguiram uns ônibus. E quando a gente foi fazer exame de corpo de delito, eles levaram a gente direto para o presídio. E muita gente não sabia que estava indo preso. Eu sabia que eu estava indo para o presídio nesse momento, porque o meu advogado já tinha falado, mas a maioria das mulheres que estavam no ônibus, elas só souberam que estava quando elas viram a placa, Presídio de Segurança Máxima de Brasília, Colmeia. Elas não sabiam, foi aí que muita gente passou mal, mas como que a gente ia ser solto e a gente está entrando no presídio e tal. Elas não entendiam, entendeu? Sabe, Eliane, você relatando essas coisas aí, eu me lembro de um filme que tem em Auschwitz, né, que era uma prisão de Hitler. Eles fizeram essa mesma tática que eles fizeram com vocês. Eles mentiram para os judeus dizendo que eles iam para tal lugar e iam para o campo de concentração. Eles entravam nos fornos para serem queimados sem saber que estavam indo para os fornos. E vocês também do mesmo jeito não sabiam, ficaram sendo... Muitas pessoas precisaram da ajuda, do apoio, né, quando a gente chegou lá em Colmeia, porque muita gente não sabia que estava indo para lá. Pouquíssimas pessoas sabiam. E nessa hora a gente percebeu que ia ficar mais difícil, porque até ali, nós não sabíamos que nós não ia poder levar nada, né? Quando a gente entrou para dentro do presídio, as outras presas gritando muito com a gente, gritando, né? Falando palavras feias e tal.
A gente foi separar nossos objetos, Eles chamavam vocês? Chamavam, de tudo falavam que não presta. muito que era Lula fazer o L, falaram que nós ia virar lésbica, vocês tudinho vão virar sapatão, vocês tudinho não digam nada, e daqui a poucos meses vão virar tudo sapatão, falavam assim, e falavam L das celas tudinho. Na verdade, muitas pessoas, você olhava, você achava que era homem, né? Mas era mulher, né? Porque lá é uma prisão feminina, porque a maioria realmente ficam muitos anos presos lá, elas são lésbicas. Aí, nessa questão aí, a gente ficou sem as roupas. Então, até aí a gente tinha uma toalha, a gente tinha... Aí, nessa hora, a gente perdeu tudo. Então, dá pra você imaginar. Ela dizia, tudo que for branco, você pode levar. Tudo que não for branco, você não pode levar. Quem tinha lençol, levou lençol e se embrulhou nos primeiros dias. Quem não tinha, não levou. Tudo que você tinha, você precisou deixar lá. E elas entraram depois e falaram, daqui 6 dias... que vocês vão começar a receber alguma coisa aqui dentro, porque nós não tínhamos capacidade para receber esse tanto de gente aqui em Brasília. Aqui são fabricados, os uniformes são daqui mesmo, vocês vão ficar com essa roupa só. Eles deram os absorventes para as mulheres, mas não tinha como usar esses absorventes. E um banheiro de chuveiro para cada pavilhão tinha 100 e poucas mulheres, 120, Meu 130, Deus. 150 mulheres, para um banheiro só. Tinha o material de higiene como absorvente, mas não tinha como você usar praticamente, porque não tinha mais roupa. E com o passar dos dias, depois de 7 ou 8 dias, foi que os advogados vieram e começaram a enviar uns kits, que aí as mulheres começaram a receber, né? Uma roupa, um lençol, as roupas íntimas principalmente. Mas não foi fácil nessa questão no começo ali, a primeira semana sem nada, praticamente com a roupa do corpo. Você banhava, estendia a roupa de noite, de manhã vestia a roupa úmida e passava o dia, não tinha como. Então, Eliane, pelo que você está falando pra gente, pra mim, né, é o que todo mundo pensa, que você foi presa lá na esplanada. Que você foi para lá, para a esplanada, e lá você foi preso junto com aquele pessoal que estava quebrando, que era o pessoal deles, do pessoal que fazia o L. Então, pelo que você está falando, você fala aí para o povo entender aonde foi que você foi pega. Porque você já falou. Sim, isso daí. Eu estava no QG, na verdade eu estava no QG. Para te falar a verdade, nesse pavilhão que eu fiquei de mulheres, quando a gente estava presa, a gente teve muito tempo para conversar. Pouquíssimas pessoas se direcionaram até a esplanada. Pouquíssimas pessoas, tipo 5%, 10% das mulheres que estavam comigo ali se direcionaram até lá. Só para você ter noção, eu estava numa cela com 5 mulheres. A Jane estava com você? Nessa minha cela não. Não, né? De Juazeiro da Bahia. Essas mulheres de lá, de Juazeiro da Bahia, essas mulheres de lá, elas não estavam em Brasília nem no momento que quebraram lá e fizeram os atos criminosos. Elas não estavam. Elas têm prova da multa do ônibus de onde elas estavam naquele dia de tarde. Elas têm prova das câmeras do restaurante que elas estavam naquele dia lanchando de tarde. Elas têm prova de tudo com advogados. E o pior de tudo é que elas ficaram lá também mais tempo do que eu. Elas nem em Brasília estavam e elas ficaram lá mais tempo que eu. Tipo, mais de 60 dias elas passaram. E hoje ainda tem gente lá. Tem mães que estão encontrando os filhos agora 5 meses depois, ainda tem um monte lá ainda. Pessoas doentes, pessoas com câncer que não tem um fio de cabelo na cabeça, pessoas com doença de fibromialgia que passaram 12, 15 dias, igual uma menina aqui do Tocantins que a gente teve que carregar ela no colo mais de 6 dias porque eles não deram os remédios dela e quando esse pessoal fica sem remédio, eles travam tudinho e começa a doer todos os nervos do corpo e a pessoa não consegue andar. Então, tipo assim, muito idoso, muita gente idosa e muita gente doente ficaram lá. Eu sei que você vai ter uma recompensa espiritual muito grande da parte de Deus. Mas o que você espera da justiça dos homens? Você acha que você vai ter a recompensa, vai ser, como é que se diz... Alguém vai pagar por esses erros financeiramente, né? Você espera receber isso daí? Alguma coisa, alguma recompensa financeira por essa injustiça que você sofreu? Eu acho que futuramente mesmo, quando eles
quando eles conseguirem provar que realmente muita gente foi injustiçada e muita gente perdeu os seus cargos simplesmente por levantar uma bandeira e se manifestar, uma coisa que é nosso direito, nós temos esse direito, está na nossa Constituição. Muita gente que for injustiçada, eu creio que futuramente pode fazerem alguma coisa para recompensar, mas nada vai recompensar. Nada vai recompensar porque essas crianças que ficaram em casa 5 meses sem os pais, perguntando pelos pais todo dia pela mãe, e sozinho e chorando e perguntando cadê? E as pessoas lá, as pessoas que perderam hoje em dia a reputação diante da família toda, porque muitos acreditam que realmente essas pessoas são terroristas, que realmente essas pessoas entraram e cometeram esses Vocês atos. foram fichadas como terrorista, Sim, eu tô como criminosa, tem tudo que 6 crimes ali, formação de quadrilha, terrorismo, atentado ao Estado de Direito, esse tipo de coisa, entendeu? É muita coisa. Então, para você hoje sair num lugar, tipo, hoje em dia eu saio com a minha tornozeleira e os bandidos me param na rua e perguntam qual foi meu BO. Foi tráfico? Foi tráfico? Eu falo não. Eu simplesmente ribei uma bandeira. Meu crime foi ribar uma bandeira e falar que eu não sou a favor do atual governo do meu país. Isso é um crime hoje no meu país. Inclusive, eu fui esses dias na defensoria para mim cobrar uma pensão alimentícia e descobri que vão passar 3 meses só para me chamar para poder cobrar essa pensão alimentícia da pessoa. E eu descobri que no Brasil nem pensão alimentícia não dá mais cadeia. O que dá cadeia é você levantar uma bandeira e dizer: eu sou contra isso e isso, eu quero que a Constituição seja cumprida no meu país. É isso que dá cadeia. Isso é o crime, é o nosso crime hoje. Quero. o que eu acho incrível dessa tua história, que tu não está acreditando, mas na história do Brasil, tem muito vagabundo aí que recebe dinheiro por de estarem exilados, foram exilados, como aqueles vagabundos que nem Chico Buarque, o próprio Fernando Henrique, Caetano Veloso, Gil, sabe, esses exploradores do povo, entendeu? Recebem 30 mil, 30, 40 mil, parece, eu não sei bem, de indenização, diz que porque foram perseguidos na ditadura militar, né? Mas eu te falo a verdade, assim, sabe? É uma esperança lá na frente que você vai ser recompensada. Você pode até eu espero que não sim, ter mas a recompensa é boa mesmo para nós hoje. indenizada. O negócio seria indenizada. Sim, a recompensa que valeria a pena era realmente a gente ter os nossos direitos, né? Isso, Os nossos direitos no nosso Brasil e a gente poder saber que a nossa Constituição está sendo cumprida. Ela não é boa, ela não é perfeita, não é muito justa, mas é o nosso direito, está lá. E hoje, quem for contra, né? Quem for contra o que eles estão hoje impondo como lei. Aliás, quem for contra aquilo que não está na Constituição, o que eles falam, né? É o que eles falam. Eles estão falando. Eles criaram uma nova Constituição deles, que agora quem for contra ela, na verdade. Contra a fala deles, né? Sim, a nossa realmente não está mais valendo, né? Você soube aquele Alan Frutuoso foi preso. Jornalista. Hã? Um jornalista? Jornalista, foi Sim. preso. Ele falou a mesma coisa que você. Ele disse: olha, eu fui pego aqui no aeroporto. Sim. Para averiguação, não tem expedido de segurança, não tem expedido de prisão, mas eles mandaram esperar 3 meses que eles vão averiguar. E eu sei que dentro desses meia hora que eu estou esperando aqui, vai aparecer, né? Que eles olharam lá, né? Sim. Eles não dizem qual é o crime. Inclusive, quando eu estava na frente da juíza, do advogado, a maioria dos advogados do juiz, eles vão te dizer: Eliane, rasgar a nossa Constituição, a vontade que a gente tem é de pegar o nosso certificado da OAB, de advogado, de juiz, e rasgar e passar na bunda, igual eles fizeram com a nossa Constituição Federal. Não está mais funcionando. Tudo isso que a gente está fazendo com vocês aqui é só para cumprir o ponto, para eles dizer que eles não tiraram os direitos de vocês, que deram o direito que cabia a vocês. Inclusive, eu falei na minha audiência, eles nunca deram voz de prisão para ninguém. Eles não deram voz de... Pode perguntar. Para qual foi o patriota que recebeu voz de prisão? Você está preso, você tem direito a um advogado, você tem direito de permanecer em silêncio. Ninguém recebeu voz de prisão. Foi isso que o meu defensor falou. Foi aí que ele disse que realmente talvez negar alguns direitos nossos de fazer uma ligação, de fazer não sei o que, porque foi preso muita gente de uma vez só.
Aí ele falou, então já que vocês... Vale o que eles falam, não o que está escrito, isso, né? Já o que vocês sabiam, que vocês não iam ter que assegurar os direitos de todas essas pessoas, vocês que não teriam feito essa prisão em massa desse tanto de gente. Porque depois eles não conseguiam dar a comida, não conseguiam dar roupas, não conseguiam dar assistência médica para esse tanto de gente. E nem aquele sistema ali não suporta. Não está preparado para essa prisão em massa, não suporta. Inclusive a questão da alimentação. A questão da alimentação, quem ficou lá esses 5 meses perdeu muito peso e realmente sofreu muito. Porque olha assim, você, como você é uma idealista, né? Você não está visando o lucro financeiro, a indenização financeira. Mas esse nada no mundo é eterno. Quer dizer, esses caras vão cair. Eu creio. Não, pode ter certeza. Na mão de Deus, se você ver a história, Roma caiu. Roma era o país mais poderoso do mundo. A Babilônia, né? Roma caiu. O próprio César foi morto Eu acredito pela corrupção. Que eles realmente vão corroendo ali até o dia que eles caem. O triste é, se uma ditadura é instalada em um país, ela não sai por menos de 20 anos. 20 anos, 40 anos na mão de um povo que só saqueia, na mão de um governo que só saqueia o povo e que tira todos os direitos das pessoas, é atraso de vida demais. Muito. Depois nós podemos viver 50, 100 anos, nós nunca vamos recuperar mais igual nós era, porque é muita gente que morre de fome, é muita gente que é injustiçada, é muita gente presa e morto porque abriu a boca e falou alguma coisa do seu direito, porque exigiu que o seu direito fosse cumprido. Eu não sei, eu creio mesmo numa justiça de Deus mesmo que venha sobre a nossa nação, porque eu vejo que hoje em dia a nossa política está assim. A direita não é maioria e nem a esquerda é maioria. Na verdade, a direita nunca esteve no poder. A direita governou por 4 anos, mas a esquerda sufocando, e nós não era maioria e nós não somos maioria hoje. Hoje em dia E veio aquela pandemia para ainda sacanear a gente, né? Hoje em dia é o centrão que está no meio. Nós passamos praticamente 16 anos na mão da esquerda. Começamos a ver um brilhinho do sol, 4 anos ali, já fomos abafados de novo. E eu te digo bem que uma coisa, hoje em dia quem manda não é a esquerda nem a direita, é o centrão. Porque aquele bando de melancia que é o centrão que fica ali no meio, quando vem uma coisa para ser votada a favor do Brasil, ou para lascar mesmo com o Brasil para fazer o bem, sabe o que ele vem? A esquerda vai, oferece, libera aqueles milhões, igual foi liberado agora 6 milhões na última votação agora, da reforma tributária. Foi 6, 7 bilhões e aí vão comprados todos aqueles que são os melancias que ficam ali no meio. E quem fica no meio sempre vai pro lado da esquerda, será por quê? É por causa disso. Diz que o Lula liberou 50 milhões para a Globo e para os outros foram 1 milhão, 2 milhões. E para a Jovem Pan, né, que é praticamente uma voz de direita, não deram nada. Eles estão numa... Estão processando. Né? E essa semana a rede Band de televisão também está sendo processada pela esquerda também. Então, assim, a primeira coisa que o governo comunista faz é comprar as 3 grandes redes de televisão do país. Porque gente burro, senta na frente da televisão e vai ver o jornal das principais redes de televisão do país. Quem quer informação verdadeira, quem quer informação, vai hoje para a rede social. Por que eles queriam fazer a lei das fake news? Para tirar isso daí da nossa mão. Porque hoje em dia nós conhecemos a verdade por causa desse aí. Se não fosse esse daí, nós não sabíamos a verdade. Nós estaríamos sendo bitolado, doutrinado na frente da tela da Globo, dizendo que... Eliane, eu vou te liberar, porque eu sei que o pessoal quer falar contigo, já vem ali, olha para ti. Né, o pessoal chegou aí para te ver, que você é uma pessoa, sei lá, eu sou seu fã, sabe, assim, eu te admiro, sou um admirador de carteirinha. Deus. É verdade, assim, sabe, todos nós somos lutadores pelo Brasil. Para mim você brilha mais, é uma artista, mas sabe aquela popstar, né? Eu sou... eu não posso falar porque eu sou teu fã demais, né? Eu te admiro muito e gosto de você. Eu vou te liberar e olha, obrigado por você ter falado tudo que você falou para mim, porque até eu mesmo, eu não fui preso porque eu corri. Eu corri não, porque o ônibus quando chegou perto de Brasília, parou e a mulherada começou a gritar e pegou a gente, porque a gente queria ir. Graças a Deus que você voltou, porque teve várias pessoas que foram presas no outro dia, entrando ou saindo da cidade. Inclusive esse ônibus, essas moças que ficaram na minha cela, estavam entrando no outro dia. Porque para ele não queria, ele queria a maior parte da população
presa ali, das que estavam no movimento para ele acabar. E tem gente que não estava nem no movimento ali de ficar na frente dos quartéis exigindo alguma coisa de direito para si. Foram presos do mesmo jeito, porque ele queria números. Obrigado. Deus te proteja. Tá, cara? Sou A teu nós, fã. todos os patriotas, principalmente esses que ficaram 5 meses lá e os que ainda estão, porque eu não sou muita coisa não, porque eu não suportei nem um mês lá, graças a Deus o Senhor me tirou de lá. E nada, você... Mas os que estão lá até hoje, é isso que a gente deve lutar. Eu penso, todo dia quando eu durmo, eu penso, se eu tivesse lá 5 meses, 6 meses depois, como que estaria a minha cabeça hoje? Por isso que a gente não pode esquecer, pelos que estão lá. Muitas graças, senhora. Tá bom?